Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do NS Futebol. Seguinte dia de Bundesliga para vocês, dia de Mainz e Bayern de Munique. Seguinte, surpresa zero nesse vídeo, tá? Então assim, assistam esse vídeo até o final, por favor, por gentileza, porque nesse momento não temos grandes surpresas para apontar para vocês. Eu adoraria ter, mas não é o caso. Favoritismo, Bayern de Munique. Por estilo de jogo, temos 61-39. Por mando de campo, até diminui o favoritismo no sentido de diminuir a diferença entre o overall, né? Ali cai para 57 o Bayern de Munique e aumenta para 40 ou mais, mas mesmo assim a diferença é grande entre as duas equipes e a vantagem é clara para o Bayern de Munique, tá? Em termos de passe, vamos começar a análise. Passe, progressão e velocidade de recuperação, mesmo jogando fora de casa, as vantagens são para o Bayern de Munique. Pressiona mais, recupera mais, fica mais com a posse e consegue progredir mais em campo. Então, os 4 cenários que a gente vai analisar de início já são favoráveis diretamente ao Bayern de Munique. Na parte ofensiva, ou seja, fiz tudo isso e quero converter isso em finalização. O Bayern de Munique acerta mais vezes o alvo e converte bem mais as chances de gol do que o Mainz. Então, de novo, domina o jogo, domina as ações do jogo e acaba conseguindo converter para gol grande parte das possibilidades. Já no bloqueio, ou seja, quando eu sofro a finalização, quem leva vantagem é o Mainz, e na hora da defesa do goleiro, quem leva vantagem é o Bayern de Munique. Ou seja, você tem um equilíbrio um pouco maior ali nos critérios de defesa, mas você percebe que o Mainz não tende a chutar tanto. Então assim, perceba que por mais que você tenha um equilíbrio, um vai chutar muito mais do que o outro, um tende a converter muito mais do que o outro, logo, essas contas de defesa acabam não valendo tanto, porque essa tendência é mais ou menos a mesma, né? Um para um lado e outro para o outro. Na de cima é só Bayern de Munique, tá? Então assim, fica mais tranquilo de entender a análise quando você vê um domínio muito grande. E é claro, mesmo em situações de domínio do Bayern de Munique, pode pintar uma situação de finalização para o Mainz, mas mesmo assim ele não tende a converter. Não tende a chutar tantas vezes certo gol, nem converter de fato para o gol, tá? E aí vamos entender como que esse Mainz joga em casa, tá? Então você tem em azul o Mainz jogando a competição como um todo, né, a Bundesliga como um todo até agora, e em laranja como ele joga como mandante até agora de suas partidas. O Mainz diminui passe, diminui progressão e diminui velocidade de recuperação, tá? São esses critérios que eu vou destacar para vocês. Então todos esses critérios que eu destacar aqui, há uma queda do Mainz. Iago, mas se há uma queda nesses critérios em relação ao total, por que ele aumenta o overall dele em relação ao total? Basicamente porque ele passa a chutar um pouco mais certo ao gol, tem uma taxa de conversão relativamente parecida e nesse cenário ainda se protege melhor em casa do que fora, né? Defesa acaba sendo mais ou menos a mesma, mas tem um cenário que se protege melhor em casa do que fora. Então assim, ele se protege um pouquinho melhor, porque recua mais as linhas de fato, e ataca um pouquinho melhor por conta de jogar em casa, aproveitar os espaços, gerar mais finalizações certas, apesar de uma baixa taxa de conversão independente do local. Já o Bayern de Munique não muda muito jogando em casa ou fora o estilo. As velocidades de recuperação são basicamente as mesmas, a progressão é basicamente a mesma, os passes são basicamente os mesmos, então você está falando de uma estrutura muito próxima. O que acontece com o Bayern para ele decair um pouco é uma perda da finalização e uma perda da qualidade da finalização, ou seja, da taxa de conversão para gol. Quando você tem essas duas perdas, você cai um pouco o overall. Despenca? Não despenca, mas cai um pouco, por isso cai o overall. Mas é um amplo favoritismo para o Bayern de Munique e é o que a gente vem falando aqui sobre a questão do primeiro gol. Eu sempre bato nessa tecla porque eu acho ela muito importante. Fazer o primeiro gol para o Mainz é aumentar a chance de empate. Por quê? Porque o Bayern de Munique tende a fazer pelo menos um gol. Se o Bayern de Munique fizer logo o primeiro gol, a chance é de vitória. Tá? Então você aumenta a chance de vitória. Tá? Tirando situações hipotéticas de expulsão ou algo do tipo, o restante do jogo tende a estar no controle do Bayern de Munique. Ele é o grande favorito para esse duelo. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações aqui do NS. Grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu, até a próxima.